Olá, meus amigos! Olá, você que nos acompanha semanalmente aqui no programa Vida Continua. Bem-vindo ao canal. Bem-vindos todos vocês, os que já estão, os que estão chegando agora, os que virão, venham para o nosso programa. Para mim, fazer este programa é como se eu estivesse indo a um centro espírita, na tribuna, falando para um público ali do centro espírita. Mas aqui nós temos a diferença, porque nós gravamos o que estamos passando. Nós gravamos o conteúdo. Isso pode ser repetido para mais gente. Por isso que a internet é uma das maravilhas desse século. Embora, como toda tecnologia que é dada ao homem, pode também ser usada para o mal. E como tem sido usada para o mal. Aliás, nós estamos vendo aí na guerra lá do Oriente Médio, que todo dia tem, bombardeio, atentados, que estão usando pagers, esses aparelhinhos inocentes aí para você mandar mensagem, pagers, como bombas, verdadeiras granadas que explodem. Quando toca para aquele celular, ali tem um dispositivo, faz explodir um artefato de fogo e mata. Que pena, né? É muita pena. Mas não vamos ficar aqui chorando leite derramado. Esse é um mundo de provas e expiações. É bom contar aqui no programa coisas que elevem o nosso moral, a nossa expectativa e fé na vida, né? Por isso que esse programa está no ar já há muitos anos. Primeiro começou pela televisão, depois foi para a web TV, e hoje está aqui na forma de streaming. Bem-vindo ao A Vida Continua. Sim, esse é o tema. Esse é o tema de hoje. Vamos falar de Kaibar Schutel, começando já para explicar esse nome, Kaibar Schutel. Schutel até que vai bem. Seu Schutel, como era conhecido o Kaibar Schutel, lá em Matão, né? Mas Kaibar, eu não sei de onde veio esse nome, não consegui ainda encontrar a lógica disso. Mas sei que Kaibar de Souza Schutel, ele é este senhor aí. Ele era de ascendência suíça, ele nasceu no Rio de Janeiro, e, ao que consta, os familiares eram suíços, seus avós. Ele foi órfão logo aos 10 anos, viu? Ficou órfão, foi criado pelo avô, o doutor Henrique Schutel, que também não aguentava o menino, porque o menino, dizem as más e as boas línguas, que ele era um tanto agitadinho, um hiperativo, talvez, né? Porque corria para lá, brincava muito na escola, os professores sempre estavam reclamando dele, e ele ia para a diretoria. Mas ele era um menino, na verdade, alegre, ativo. Foram ver o boletim de escola dele lá no Rio de Janeiro, no Colégio Dom Pedro II. Ele tinha nota ruim, tinha as notas ruins. E, no entanto, vejam só, esse rapazinho aí já com 17 anos foi trabalhar como prático numa farmácia. E lá na farmácia foi aprendendo, se interessando pela botânica, pela a própria prática de farmacêutico, né? Lidar com as fórmulas, com aquelas preparações, manipulação de remédios, de plantas. Ele foi se interessando. E aos 17 anos ele deu um salto na vida dele. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou lá para os interior. Falou, olha, um homem que deixa a praia, né? Curioso. Sai de uma cidade bonita, que à época é o Rio de Janeiro, né? Sem os graves problemas de hoje. Pega um trem
na central do Brasil, chega em São Paulo, pega outro trem aí do interior aí, a noroeste talvez, e vem, para em Piracicaba, para um pouco lá na frente. Não sei se parou aqui em Campinas, mas sei dizer que ele foi aportar em Araraquara, numa estação que, na verdade, era um povoado, distrito de Araraquara, chamado de Matão das Palmeiras, um nome assim. Era um povoado, um distrito, que depois vai ganhar uma Câmara Municipal, com a ajuda do próprio Schutter, e vai se tornar o município de Matão. Não sei se estou falando muito rápido a biografia dele, mas Kaibart Schutter é um homem que está definitivamente inscrito aí na galeria dos grandes vultos do Espiritismo, conhecido como o bandeirante do Espiritismo, fazendo aí uma alusão à sua vida no interior paulista, né? Ele pegou um trem lá do Rio de Janeiro, quando tinha 17 anos, uma mala na mão e veio. O trem parou em Piracicaba, ele olhou e falou, aqui não, mais para frente. Foi parar em Araraquara, numa estaçãozinha de trem, onde era um povoado chamado Matão, que depois se tornou o município de Matão, né? Mas antes pertencia a Araraquara. Kaibart de Souza Schutter, com esse nomão aí, complicado de falar, se tornou muito popular em Matão, porque sendo farmacêutico, ele montou sua farmácia lá, ele começou a lidar com o povo. E o povo começou a chamar ele de seu Schutter. Aqui, ó, essa casa aqui, de esquina, hoje é a farmácia. Farmácia Schutter, alguma coisa assim. Eu já estive lá, é uma avenida central em Matão, se fotografa farmácia, as pessoas entrando e saindo, comprando remédio. Mal sabem eles que ali começava uma história lindíssima. Kaibart Schutter, tá ele aí, ó, numa sessão mediúnica aí, numa mesinha de 3 pés ali, ó lá. Ele estava querendo repetir os raps lá das irmãs Fox, eu acho. Ele nasceu em 1868, aí, ó, viveu até 1938. Ele nasceu em 22 de setembro. Ele, portanto, estaria comemorando aniversário agora, neste 22. Aliás, vamos saudar a primavera que está chegando aí. Hoje é 20, né? Saudar a primavera, saudar a natureza, que já começa a trazer as flores e umas chuvas, se Deus quiser, que venham algumas chuvas aí. E o senhor Kaibart, o senhor Schutter, começou a ficar conhecido. De novo, aqui é um outro perfil, aí na Avenida Rui Barbosa, onde está a antiga sede do Centro Espírita Amantes da Pobreza, que hoje se chama Centro Espírita O Clarim. Junto com o Centro Espírita, fundado em 1905, em julho de 1905, logo no mês seguinte, 15 de agosto, Kaibart funda o jornal O Clarim. E para isso ele trouxe uma máquina de imprimir, lembrem, ainda não tinha nem eletricidade, manual de imprimir, que ele pegou de um jornal lá eu acho que eram de algum movimento aí comunista em Taubaté, porque era jornal de anarquistas em Taubaté. Eles doaram a máquina de imprimir lá e ele trouxe para Matão. Nós vamos ver aqui no memorial Kaibart Schutter. E vamos indo, porque a gente vai conversando, né? Tem muito a falar de Kaibart Schutter, porque ele já nessa primeira década do século, ele começa, então, a divulgar o espiritismo de uma maneira muito audaz. Eu estava pensando hoje, é preciso que de espíritas assim, com essa têmpera, com essa vontade, que as coisas andam. A vontade é um atributo do espírito, né? Aliás, talvez o maior, porque é o que gerencia os outros atributos.
Um espírito que tem vontade, fé, é firme, ele faz. E Caibar, aí alguns livros dele aí. Se não me engano, não tem esse Parábolas e Ensinos de Jesus? Não. O que eu tenho aqui é Vida e Obra, Vida e Atos dos Apóstolos, que também é uma graça, uma leitura muito agradável e boa. A Têmpera de espíritas como Caibar, aí a máquina que eu vinha falando. Essa é uma máquina que está lá hoje no Memorial Caibar-Schutt, já que a gráfica que imprimiu por muito tempo o Clarim e a Revista Internacional, chegou nesse tempo agora de tecnologia digital, não dá para concorrer com gráfica que tem máquinas muito modernas, alemãs, por exemplo, né? Que são gráficas que você pega, não tem fotolito, não tem mais nada, vem do computador direto, que já gera a chapa de impressão. Então, hoje, o Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo são feitos em gráfica terceirizada. Se eu não me engano, a editora M está rodando a revista RI e o Clarim, não tenho certeza. Mas sei que está terceirizado, mas durante muito tempo, a Revista Internacional do Espiritismo, essa aqui, ó, eu tenho um número aqui muito surrado que eu emprestei para minha irmã e ela costuma escrever muito em cima. Olha, a revista já não tem mais aqueles artigos em espanhol. Eu gostava de treinar o espanhol lendo a revista RI. Nem em francês. Mas à época de Caibar, a revista circulava na Europa. Por isso o nome, Revista Internacional de Espiritismo, que vai fazer 100 anos agora, em 2025. Ela é de 15 de setembro de 1925. É de 2025, 100 anos. Porque Gabriel Delane, filho de Alexandre Delane, e que à época tinha um grande peso na Europa, divulgando o espiritismo, tentando ainda dar ao espiritismo mais um fôlego, né? Porque ele já estava prestes a ser transplantado para cá. Gabriel Delane divulgou os seus artigos lá, publicava os artigos na revista aqui no Brasil. Daí o nome Revista Internacional de Espiritismo. Gabriel Delane. E olha, e o Clarim, que eu não tenho nenhum aqui no momento para mostrar, mas que continua saindo religiosamente. Ele é de 1905, ele já fez 100 anos, em 2005, 2015 fez 110, vai fazer 120 anos. Mas Caibar não parou só na imprensa escrita. Quando a gráfica, já com a chegada da eletricidade, começou a produzir e imprimir livros, ele começou a escrever livros. Escreveu muitos. Escrevia mensagens avulsas e ia divulgá-las até no cemitério. Dia de finados, ele estava lá. Ele tinha uma têmpera, uma fibra de espírita que sabe que precisa divulgar, que crê. Aliás, ele é dono dessa frase aqui: vivi, vivo e viverei. Tá vendo ele aí no jipão? Não é bem um jipe, né? Que é um Ford. É um daqueles Fordinhos primeiros que chegaram ao Brasil aí. Ele tinha recursos. Ele fazia as coisas prosperarem. Tanto que ele comprou um prédio que seria usado na Câmara Municipal. E isso deu ao município, antigo distrito de Matão, condições de se emancipar e ser município livre, emancipado. E ele foi o seu primeiro intendente, o que corresponde hoje ao cargo de prefeito. Tem um busto de Matão lá no centro da cidade, na praça, pertinho ali do Clarim. Você vai lá, tá o busto dele lá. Não tem nada a ver com a saudade do Matão, viu, gente? Eu falei, nossa, eu vou a Matão e quero saber.
O que tem que ver essa cidade com a valsinha? Lembram da valsa? Nesse mundo eu choro a dor. Não tem nada a ver com a saudade do matão. Mas aí está a máquina de escrever de Carbar, que hoje você pode organizar uma caravana e visitar o memorial Carbar Schutel. Mas, veja, precisa agendar antes, viu? Não é assim, eu chego lá e vou ver. Não. Eu marquei, fui lá, fui recebido, me mostraram tudo isso. O rádio, olha aí, dá para ver? O rádio daquela época. E isso nos remete ao primeiro programa radiofônico que Carbar fez ir ao ar pela PRD4, a Rádio Cultura de Araraquara. Ele divulgava o espiritismo pela rádio. Já, olha que pioneiro que ele foi. E esse programa foi ganhando popularidade e atraiu também a ira dos padres católicos. Claro, o clero se incomodou. E isso vai custar ao Carbar muitas polêmicas, que ele vai ter que enfrentar debates de praça pública. Nesse livro aqui, que eu tenho a honra de apresentar, Passado, Presente e Futuro, que é o que marcou os 70 anos da USE, e do qual eu participei com muito amor, dei a alma aqui junto com meus amigos, junto com o Norberto, junto com a Júlia e outros companheiros. Aqui fala da história de Carbar Schutel, que Carbar, à época, começou a levar o espiritismo para a Redondeza, a São Carlos, Jaboticabal, relacionar-se com os espíritas. Ele se tornou espírita em 1904, hein? Ele era de família católica. Mas uma vez despertado para a doutrina espírita, não teve volta, não tem volta, não tem como retroceder na evolução. Carbar, eu tenho mais algumas fotos dele aqui, até eu apareço aqui para ficar na memória. Eu estou aí falando com o Valentim, um dos trabalhadores voluntários. Ele foi funcionário da gráfica, depois se tornou um voluntário, que a gráfica foi terceirizada. Aqui está o amigo Belvedere, Aparecido Belvedere, dirigiu a instituição, o complexo, né, da editora O Clarim, o Centro Espírita, durante muito tempo. Desencarnou há 1 ou 2 anos atrás, parece que 2023 ou 2022, Aparecido Belvedere, que era de São Paulo, casado com Dona Laudiceia. Meu abraço aos matonenses e abraço à Laudiceia, meu carinho ao Aparecido Belvedere, que sempre nos recebeu com muito carinho, muito calor, muita fraternidade, não é? E o Belvedere era de São Paulo. Inclusive, tem participações dele na USE, lá metropolitana, antigo nome da Regional São Paulo da USE. Mas ele tinha algo, uma ligação com a obra de Carbar, com o legado de Carbar. Tanto que ele deixou São Paulo aí com a esposa, o filho, Marcelo, né? Não sei quantos mais aí na família. E vieram para Matão também, fizeram que nem um Carbar, saíram e entraram pelo sertão paulista. E o Aparecido Belvedere, eu me lembro dele, muitos trabalhos na USE juntos, até me lembro do nosso contato mais recente, quando nós fomos produzir justamente material para este livro da USE e também para um documentário que nós fizemos de vídeo, um documentário que está lá na USE. Eu também tenho aqui, com entrevistas que eu fiz nesse dia, aí eu com a câmera gravando. Gravei com o próprio Belvedere lá no salão do Centro Espírita, o Clarim, que agora
não é mais o Amantes da Pobreza, aquilo, ao Belvedere, aqui nas poltronas do Centro Espírita, o Clarim. Um centro bonito, porque, olha, a gente gosta do antigo, mas é preciso também renovar. Deixa que as lembranças fiquem no memorial, mas é preciso acompanhar hoje o mundo de hoje, receber palestras, receber eventos. Aqui ao lado eu estou com o atual presidente, não sei se é assim que nós devemos dizer, mas é presidente ou diretor da editora O Clarim e da USE Intermunicipal de Matão. USE Municipal de Matão, né? Aí, a USE de Matão com José Luiz Marquesan. Ele deu entrevista dele, contou a história. Dentro de Matão há outros centros espíritas também, com uma comunidade espírita Karma-Shutra, que tem um movimento assistencial chamado Edo Mariani. E eu queria contar que nos idos aí de 1946, 45, é por aí, ou 47, época da fundação da USE. O grande Leopoldo Machado, um grande espírita baiano, usava um chapéu quebrado, assim, terno de linho. Leopoldo Machado, ele estava trabalhando aí em nível nacional para criar aí um movimento de unificação em todo o país, né? O pacto entre os estados e o Rio de Janeiro, com a FEB, para criar um movimento espírita nacional. E o Leopoldo, que fez parte lá daquela equipe, aquela caravana da unificação que percorreu aí os estados do Norte e Nordeste, Leopoldo também esteve no interior paulista. E passou por Matão. E em Matão, no ano de 47, se não me engano, fez uma bela palestra aí no Centro Espírita, Amantes da Pobreza, o Clarim. E no outro dia ele se encontrou com os jovens de Matão e deu origem à Mocidade Espírita de Matão, que hoje é a comunidade espírita Karma-Shutra. Quem quiser lembrar mais de Leopoldo Machado, e um dia nós vamos falar dele aqui, ele é autor dessa marcha aqui, ó. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres em busca do bem. A nossa alegria é de bom cristão. Não ofende a Jesus, não fere a ninguém. Ele é autor dessa valsinha. É hino à alegria, né? Ou alegria cristã, de Leopoldo Machado. E falando mais de Carbar, porque ele dá muito assunto para a gente. Carbar, então, naquela comunidade, ele era influente. Ele ajudou a fundar o Hospital da Caridade, ele ajudou a formar lá a sede do Correio, da Associação Comercial de Matão. Ele depois se tornou até o prefeito. E quando ele desencarna, em 1938, 30 de janeiro, está aí uma foto de como foi a cerimônia do sepultamento. E o povo ficou assim muito consternado, a comunidade toda. Sabiam que ali estava um homem de bem. E é isso que eu digo, um homem com têmpera, né? Com fibra. E eu fico pensando, Carbar, juntamente com Anália Franco, Batuíra, fizeram esse período do espiritismo aqui no Brasil, nesses idos de 30, 20, 1910. Depois, nos anos 40 para cá, nós temos que começar a lembrar desses outros. Pegaram o bastão e vieram divulgando o espiritismo pelo livro, pela mediunidade. Aí você tem essa turma nova, né?
Você tem o Divaldo na mediunidade, o Raul também viria em seguida. Você tem a Terezinha Oliveira com seus livros didáticos, sua oratória bonita. Terezinha, também compositora e cantora. Eu peguei um CD dela e também estou gravando as músicas da Terezinha. Em algumas dando uma roupagem nova, mais popular. Uma bela produção da nossa querida Terezinha Oliveira. Saudade. Temos também o Richard Simonetti em Bauru, é uma figura importante. Pedro Camargo Vinícius. Pedro Camargo, que adotou o pseudônimo. Vinícius, que era de Piracicaba, se transferiu para São Paulo. Herculano Pires, que deixa sua cidade lá de Avaré, na região ali de Botucatu, e vai para São Paulo, trabalha nos jornais, cria programa de rádio, traduz obras, escreve obras, é o chamado filósofo do espiritismo. Vocês estão vendo, né? Que Deus, Jesus, nosso mestre e governador, não nos deixa órfãos. Está sempre nos mandando aí bons trabalhadores. Bons trabalhadores. Sempre chega alguém aí para segurar a barra, para dar novo estímulo. Aí, ó, me fez agora lembrar do livro Reencarnação no Brasil. Esse livro é de Hernani Guimarães Andrade e a editora O Clarim fez uma edição em parceria com a Federação Espírita de Portugal. Fez uma capa brasileira, como é essa que está comigo, e uma capa também toda lusitana, com o símbolo, Portugal, a bandeira, as cores. E eu fui portador disso. O amigo Belvedere falou: Rubens, você está indo para o Congresso de Portugal, vou pedir que você leve a ele aqui, ó, o Belvedere. Leve esse livro, Encarnação no Brasil, que é uma edição em parceria luso-brasileira, do livro do Dr. Hernani. Leve e entregue lá para o presidente, eu já falei dele aqui. Ah, meu Deus, o nome me escapa. Não sei se é Jorge Veras, mas tudo bem. É um homem grandão, fortão, né? Ele ainda é o presidente da FEP. Fui lá e entreguei para ele, durante o Congresso de 2016, o 8º Congresso Mundial. Então, meus amigos, eu estou aqui agora já caminhando para o final da nossa live, mas eu, lendo ontem o Livro dos Espíritos, eu fui ver lá na parte 3ª das leis morais e tem uma lei lá, eu não sabia, ou pelo menos não li com a atenção devida, que há a lei da perfeição moral, que fala das virtudes, dos vícios, das paixões, do egoísmo. Né? Não é só no Evangelho que tem um grande conteúdo moral evangelizador. No Livro dos Espíritos também. Vejam a questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas virtudes indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória das virtudes é a que assenta na mais desinteressada caridade. E olha, e ainda reuni mais uma aqui. Talvez esteja aqui no final. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços.
Tá aí. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Claro, aqueles casos que dizem assim, a carne é fraca, então, eu sou humano, ninguém é perfeito. Você vai querer exigir que eu haja de que jeito? Não. Quando se tem vontade, a gente reprime, sim, as paixões, os excessos das paixões. Há pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas, ficam, que não sejam como querem. Eu sou fraco, sou humano, né? Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir, as paixões. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Bem, meus amigos, para hoje é isso. Hoje nós estamos aqui falando de Karl Marx e falamos da vontade. Com essa força da alma, esse atributo da alma que é a vontade, o espírito pode muito. Ele pode fazer o que Caibar fez, e mais ainda. Caibar deixa um legado que isso é redundância, mas ele transmite um legado muito importante. Naqueles anos 30, nos albores aí da nova era, ele, sabendo que o espiritismo haveria de crescer muito, ele fez tudo o que estava a seu alcance. Quem for a Matão vai sentir isso que eu estou dizendo. Caibar, está ele aí, de Souza Schutter, nascido em 22 de setembro de 1868. Muito bem. Antes de encerrar, e eu vou passar a vinheta também, eu quero aproveitar e cantar mais um pouco. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, iremos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e alegria. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibrar e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Tá aí, meus amigos, até a próxima, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Tchau!